Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre controle prévio ou preventivo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Já estudamos aqui no site Direito em Tela que o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade é aquele realizado durante o processo legislativo, ou seja, durante o processo de elaboração de uma nova lei ou emenda constitucional. Já vimos também que o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade será feito pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. A nossa aula de hoje é sobre o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Vamos registrar inicialmente que o Supremo Tribunal Federal é o órgão do Poder Judiciário que possui a competência para guardar, proteger a Constituição, conforme dispõe o artigo 102 da Constituição Federal de 1988. Então, quando falamos de controle prévio de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, estamos nos referindo ao controle prévio de constitucionalidade que será feito pelo Supremo Tribunal Federal. E a nossa pergunta é: como o Supremo Tribunal Federal irá realizar o controle prévio de constitucionalidade? O Supremo Tribunal Federal poderá realizar o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade mediante o julgamento de mandado de segurança que poderá ser impetrado por qualquer membro do Congresso Nacional, ou seja, qualquer deputado ou senador, quando forem violadas algumas regras constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Então, observe que o controle prévio de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorrerá durante o processo legislativo, mediante mandado de segurança impetrado exclusivamente por um parlamentar, um deputado federal ou um senador, e 3, se for violada alguma norma constitucional que disciplina o processo legislativo. Vamos a um exemplo. Vamos pegar primeiramente o artigo 64 da Constituição, que dispõe: a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Agora, vamos imaginar que o Presidente da República elabore um projeto de lei e envie este projeto de lei, primeiramente para aprovação do Senado Federal. Aí, o Presidente do Senado Federal recebe o projeto de lei enviado pelo Presidente da República e dá andamento ao processo legislativo para a discussão e aprovação do referido projeto de lei, ignorando o artigo 64 da Constituição, que manda enviar o projeto de lei para a Câmara dos Deputados. No nosso exemplo, ficou demonstrado que o projeto de lei enviado pelo Presidente da República para o Senado Federal violou literalmente o artigo 64 da Constituição. E por que ele violou o artigo 64 da Constituição? Porque o artigo 64 manda iniciar o processo legislativo pela Câmara dos Deputados e não pelo Senado Federal. Portanto, podemos concluir que já existe uma inconstitucionalidade no processo legislativo. E agora podemos fazer outra pergunta: e como poderá ser declarada essa inconstitucionalidade? Nesse nosso exemplo, então, qualquer senador da República, para proteger o seu direito líquido e certo de participar de um processo legislativo rígido, sadio e sem nenhuma inconstitucionalidade formal, poderá impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender o processo legislativo do referido projeto de lei. E assim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente o mandado de segurança impetrado pelo senador da República, estará exercendo o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. Esse entendimento pode ser extraído da ementa do mandado de segurança do próprio STF, que diz: o que a jurisprudência do STF tem admitido, com exceção, é a legitimidade do parlamentar, e somente do parlamentar, para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de uma lei ou emenda constitucional, incompatíveis com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O controle prévio de constitucionalidade
pelo Poder Judiciário será realizado pelo STF e ocorrerá durante o processo legislativo. O controle prévio de constitucionalidade pelo STF ocorrerá mediante o julgamento de um mandado de segurança que deverá ser impetrado exclusivamente por um parlamentar, um deputado federal ou um senador da República. O controle prévio de constitucionalidade pelo STF somente ocorrerá nos casos em que for violada alguma norma constitucional que discipline o processo legislativo. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e adquira os mini cursos do site Direito em Tela.